Olá pessoal, dando continuidade à apresentação do nosso equipamento, agora nós iremos apresentar algumas simulações utilizando os recursos que o ProSim 8 nos oferece. Nós vamos iniciar pela simulação de ECG. A conexão dos cabos de ECG pode ser realizada utilizando a indicação por cores ou identificação de letras conforme o padrão ARRA ou IEC do seu cabo de ECG. Como nós citamos inicialmente, o meu dispositivo oferece um menu de acesso rápido para ECG. Basta pressionar esse recurso. Na função Grupo de Onda, eu posso selecionar o ritmo sinusal normal para adulto, ritmo sinusal normal pediátrico. Posso realizar testes de desempenho, como por exemplo, uma onda quadrada, uma onda senoidal, uma onda triangular ou até mesmo um pulso. Deixando aqui como onda quadrada, nós vemos aqui a simulação através do monitor no formato de onda quadrada no campo de ECG. Ainda dentro dos formatos de onda, nós podemos simular detecção de onda R, detecção de complexo QRS, rejeição de ondas T em nível alto, supraventricular, prematura, ventricular, condução, marca-passo transcutâneo e a CLS. A função de marca-passo transcutâneo é importante principalmente quando você precisa identificar a função de identificação automática de marca-passo em monitores multiparâmetros. Como por exemplo, se eu der início a esta simulação, vocês podem observar que a forma de onda que está sendo gerada no monitor, ela terá a característica de um pulso de marca-passo além do complexo QRS. Esse monitor em especial, ele nos dá a informação que foi detectado um pulso que é semelhante ao marca-passo e dá a opção para que o médico possa definir se de fato aquele é um sinal de marca-passo ou é algum ruído aleatório. Retornando à função primária aqui do simulador na função ECG, eu deixei aqui como exemplo o grupo de onda ritmo sinusal normal. Nós iremos trabalhar aqui com algumas ondas para poder fazer algumas simulações e vocês poderem ver como é que se comportam os recursos quando conectado o simulador ProSim 8 ao monitor. Logo abaixo do grupo de onda, nós temos a possibilidade de fazer o ajuste da frequência de ECG ponto a ponto. Na sequência, nós temos aqui o eixo intermediário. Quando eu alterno com o eixo centralizado à horizontal, vocês podem perceber que no monitor a forma de onda irá se compactar. Quando eu seleciono forma de onda com o eixo centralizado à vertical, eu terei um redimensionamento da minha onda. E por fim, vamos manter aqui intermediário, que é o modo de operação comum. Na sequência, eu tenho a possibilidade de fazer ajustes de desvio ST. Observem que quando eu faço um desvio ST em menos 80 mV, eu tenho uma despolarização precoce do meu complexo de ECG. O inverso ocorre quando eu ajusto o desvio de ST em mais 80 mV. Observe que eu tenho um retardo na despolarização. A seguir, nós temos o ajuste de amplitude. O amplitude padrão é definido como 1 mV e esse ajuste ele pode ser ajustado tanto acima de 1 mV quanto abaixo. Na sequência, temos a possibilidade de criar situações de artefato, como por exemplo, ruídos de rede a 50 Hz. Podemos observar como é que a nossa onda fica deformada, né? Quando geramos esse sinal de ruído. Artefatos de 60 Hz. Artefatos causados por movimentação muscular. Tem a opção de gerar um artefato através de desvio na linha de base ou na linha de referência. Observem a instabilidade na linha de base do ECG.
E por fim, o artefato ocasionado pela respiração. Notem que esse desvio na linha de base é bem acentuado. Ainda tratando de artefatos, nós podemos alterar a proporção de incidência desse artefato. Como padrão, vocês irão observar que o artefato está sempre definido em 100% da minha onda. Eu posso trabalhar com incidência de 100%, 25% ou 50%. As derivações que estão sendo afetadas pelo artefato, por padrão, são definidas como todas as derivações, mas eu posso trabalhar com uma derivação em específico. Dando seguimento à nossa demonstração, agora iremos fazer os testes utilizando o parâmetro de oximetria. Para acessar esse recurso, eu utilizo a função SPO2 e aqui eu tenho então a possibilidade de fazer os ajustes, como por exemplo, o valor de teste de oximetria, ou seja, a saturação. Lembrando que é possível fazer ajustes que variam de 30% a 100%. Logo abaixo, eu tenho a possibilidade de fazer o ajuste da amplitude da oximetria. Aqui nós temos a amplitude definida em 3%. A seguir, podemos simular aqui qual é o dedo de projeção da oximetria. Temos aqui as opções de dedo espesso, ou seja, como por exemplo um dedo polegar, dedo médio, dedo fino e até mesmo para alguma finalidade de simulação em neonatologia. Na função frequência cardíaca, nós podemos ajustar a frequência em batimentos por minuto, ponto a ponto, conforme a necessidade do teste que está sendo realizado. Temos aqui a possibilidade de fazer ajustes de interferência da respiração. São ajustes que são definidos em percentual, que variam de 1 a 5%. Posso definir também como interferência de luz ambiente em off. Posso deixar como interferência de luz solar, interferência de tensão DC, interferência de tensão AC em 60 Hz, 50 Hz, 1 kHz e 2 kHz. Dentro da opção luz ambiente, eu posso definir como a opção em off, interferência de luz ambiente através da luz solar, interferência DC, interferência de 50 Hz, 60 Hz, 1 kHz e 2 kHz. E por fim, e não menos importante, nós podemos definir qual é a tecnologia de oximetria que você deseja simular. Por exemplo, para esse equipamento que nós estamos utilizando, eu irei simular a tecnologia de oximetria em Mindray. As tecnologias de oximetria são pré-definidas de fábrica e o ProSim 8 possibilita que o cliente desenvolva outras tecnologias utilizando um recurso do mini plugin conectado entre o computador e o ProSim 8. Este assunto nós iremos tratar à parte em um próximo vídeo. No Bar Graph, eu tenho a possibilidade de observar qual é o índice de qualidade da oximetria entre o meu sensor e o finger que está projetando o sinal. Observe que conforme eu posiciono o meu sensor no finger, eu tenho a melhora ou a piora do meu Bar Graph, indicando, ou seja, que eu tenho uma conexão eficiente ou não entre o sensor e o meu simulador. O próximo parâmetro que nós iremos apresentar para vocês é a simulação de pressão não invasiva. Dentro do recurso de pressão não invasiva, eu tenho a possibilidade não só de fazer simulações dinâmicas, como simulações estáticas. Quando eu acesso a função NIBP, que representa a pressão não invasiva, eu terei acesso à minha tela principal, que me mostra o ajuste de pressão, a frequência cardíaca, o volume de pulso, que representa a quantidade de sangue que passa pela veia naquele momento, no momento da pulsação, a forma de onda, que no caso é um paciente adulto, e também o fator de compensação de onda, que no meu caso, como estamos utilizando um monitor da Mindray, esse fator é definido em -3. Tenho ainda a opção de selecionar testes rápidos através da função F1. Dentro da função F1 eu tenho como verificar taxa de vazamento. Dentro da função de taxa de vazamento eu posso definir uma pressão-alvo, ou seja, como está demonstrando aqui, 300 mm de mercúrio. E posso também definir qual é a taxa de vazamento em um determinado período, que no caso aqui está estabelecido como 2 minutos para testes, e ele pode ser perfeitamente ajustado.
Observe que o intervalo de ajuste é de 30 em 30 segundos. Dentro da opções de testes da PNI, eu tenho também a função de teste de alívio de pressão. Conforme preconiza a norma IEC 60601, observando a norma particular para pressão não invasiva, todo equipamento que faz a medição de pressão não invasiva deve ter um sistema de alívio de pressão que deve estar ajustado em aproximadamente 300 milímetros de mercúrio. Esse teste pode ser realizado principalmente em monitores multiparâmetros. Na sequência, nós temos aqui a função originar pressão, onde eu tenho uma bomba de pressão interna associada a um manômetro digital. Isso me permite fazer testes, por exemplo, em esfigmos manômetro. E por fim, dentro das funções especiais de teste da pressão não invasiva, eu tenho a função manômetro, onde eu tenho exatamente a função de um manômetro digital com a escala de 0 a 400 milímetros de mercúrio. Retornando à tela principal da pressão não invasiva, nós temos aqui então uma pressão ajustada em 120 por 80. Agora nós iremos fazer uma demonstração do uso utilizando um monitor Mindray conectado a este simulador. Observe que enquanto eu tenho meu sistema sendo inflado, eu tenho também na tela do simulador um gráfico que me orienta o nível de pressão existente entre o meu banguito, ou seja, o meu circuito pneumático, e o monitor. Na tela do meu monitor, eu tenho a minha pressão que foi ajustada. No caso, nós pedimos 120 por 80, a pressão línda foi de 119 por 81. Cabe aqui uma recomendação que, tratando-se da norma particular para pressão não invasiva, é uma norma que está associada à IEC 60601, a recomendação é que, para verificar a precisão de um equipamento que faz aferição de pressão não invasiva, você faça essa verificação utilizando o método estático de pressão, ou seja, você irá definir uma pressão-alvo, como por exemplo 100 milímetros de mercúrio, 200 milímetros de mercúrio, 250 milímetros de mercúrio, irá fazer a comparação direta entre a pressão que está sendo mostrada pelo seu monitor e o equipamento de referência, que no caso, nosso simulador ProSim 8. Quando você deseja verificar repetitibilidade, aí sim você pode utilizar a verificação dinâmica, que é exatamente isso que nós acabamos de verificar. E é nesse momento que nós iremos considerar o fator de compensação, que para essa marca e modelo de monitor está definida como -3. Dando continuidade à apresentação dos parâmetros, agora nós iremos fazer a demonstração da pressão invasiva. Antes desse início, cabe salientarmos que cada monitor multiparâmetro, cada fabricante ou tecnologia, utiliza uma conexão que é específica daquele modelo ou daquele fabricante, e sabemos que um fabricante pode utilizar mais de uma conexão, ou uma conexão, como esta, por exemplo, pode ser utilizada por mais de um fabricante. Neste caso, com a família EPM da Mindray, nós temos aqui um conector que é compatível não só com todos os monitores da Mindray, mas também com monitores Philips e algumas outras marcas. A conexão é feita entre o simulador e o monitor através de um único cabo. Observem que este não é o acessório original do monitor, ou seja, necessitamos aqui de um cabo específico para a simulação deste parâmetro. Para acessar a simulação de pressão invasiva, nós utilizamos a tecla de atalho IBP. Aqui nós temos a possibilidade de fazer os ajustes do canal 1 e do canal 2 individualmente. Como é de conhecimento da maior parte dos usuários, a qualquer momento quando eu conectar um novo transdutor ou um cabo de pressão ao monitor, é necessário fazer o 0 neste monitor para que eu possa garantir a leitura precisa. Por esse motivo, eu tenho já no meu rodapé duas funções de atalho que possibilitam fazer o 0 automático dos meus canais de pressão, tanto o canal 1 quanto o canal 2. Observe que no meu monitor irei acessar a tela de configuração, aplicar a função 0 e aguardar até que ele me dê a sinalização de que o 0 foi concluído com sucesso. Voltando ao simulador, eu entro na função câmera, aqui está definida como estática, e eu irei ajustar ela como, por exemplo, arterial. Observem que no canal 1 eu defini a câmera em arterial, e automaticamente tem uma pré-configuração da pressão em 120 por 80. Lembrando que a cada conexão do cabo com o monitor eu preciso fazer o 0 para garantir a leitura precisa. Observe então aqui que eu tenho já a simulação sendo realizada em tempo real.
representada por esta curva em vermelho. O ajuste do valor de pressão pode ser feito diretamente no campo pressão, e uma vez ajustado, esse valor é transferido automaticamente para o nosso monitor. O próximo parâmetro que iremos demonstrar a utilização é o parâmetro de temperatura. A Fluke fornece aos seus clientes um cabo opcional, que é o cabo para simulação de temperatura com a tecnologia YSI400 ou YSI700, sendo que a primeira é a mais utilizada. Vocês vão encontrar esses cabos na configuração de conexão padrão Fluke, com um conector mini DIN de 4 terminais, e a outra extremidade com o padrão P10 macho. Ou seja, quando eu tenho algum monitor, como por exemplo o EPM da Mindray, eu vou precisar de um adaptador. Esse adaptador faz a conexão entre o meu cabo de temperatura da Fluke com o padrão compatível com o monitor. Como estamos falando de um cabo que utiliza apenas 2 vias, essa adaptação ou a confecção deste cabo adaptador pode ser feita tanto pela equipe de engenharia clínica do hospital ou da sua assistência técnica. Para acessar a função de simulação de temperatura, eu irei acessar o menu Special Functions, Temperatura, e aqui eu tenho uma tela que me possibilita o ajuste rápido da minha temperatura, variando de 30 graus até 42 graus. Observe que imediatamente ao fazer o ajuste, o valor simulado ou desejado é apresentado na tela do monitor. Observem que a partir do momento que eu fizer o ajuste da temperatura no meu simulador, automaticamente ela é replicada na tela do meu monitor. Agora iremos demonstrar a simulação de parâmetros pré-definidos e da autossequência. Como vocês podem observar no rodapé na minha tela e na tela principal, eu tenho aqui algumas funções associadas aos meus botões de navegação rápida. Paciente normal, paciente hipertenso, paciente hipotenso, paciente com taquicardia. Na opção mais, eu tenho bradicardia, fibrilação ventricular, assistolia, e ainda tem as opções de mais personalizações, que me possibilita até 7 recursos, 7 personalizações distintas, que podem ser configuradas previamente utilizando o recurso do software Answer e o mini plugin. O que eu gostaria de demonstrar para vocês agora é a função especial autossequência. Então eu acesso ela através da função especial, este botão ao lado direito do simulador. Venho até a autossequência, confirmo. E aqui vocês podem observar que eu tenho uma série de opções pré-definidas. Essas opções já são carregadas de fábrica, né? E você pode criar outras, né? Como por exemplo, vamos utilizar aqui a sequência de teste para monitor. Confirmo em Enter. Observem que a minha sequência está definida como sem repetição. Lembrando que quando eu vou carregar ela dentro do simulador, utilizando o meu computador e a ferramenta Mini Plugin, eu já posso definir se eu quero que essa autossequência se repita, ou seja, ela vai fazer um loop. A partir do momento que concluir essas 3 etapas, ela inicia novamente, sem a necessidade do usuário dar um novo comando. Ele me diz aqui que eu tenho 3 etapas nessa sequência e que a duração total dessa autossequência é de 4 minutos e 30 segundos. Ou seja, quando você tem uma sequência como essa pré-definida, você vai ganhar tempo porque não precisa fazer ajuste parâmetro por parâmetro. Vamos criar aqui uma situação, como por exemplo, se você tem a sua rotina já pré-definida para testes de monitor, você tem lá 5 parâmetros como ECG, SpO2, pressão invasiva, pressão não invasiva
e temperatura. E você precisa fazer 3 repetições em cada leitura e em cada um desses parâmetros você precisa fazer 3 ou 4 medidas. Imagine que no mínimo em torno de 40 a 45 ajustes você vai precisar fazer no simulador para conseguir simular toda essa sequência de parâmetros. Quando você tem a autossequência, você vai precisar basicamente de alguns comandos. Até chegar ao menu de autossequência, você vai precisar confirmar e dar um início. O restante quem faz é o simulador para você. É isso que nós vamos demonstrar agora, este recurso. Então, vou configurar aqui para testar esta opção. Vou dar um início. E agora vocês podem observar aqui no meu monitor que eu já tenho os parâmetros sendo simulados conforme pré-definido lá no meu simulador. Observem que no rodapé da tela eu tenho a possibilidade de avançar este teste ou pausar ele. Vamos imaginar o seguinte, que eu estou realizando a simulação de pressão não invasiva e ela ainda não foi concluída, mas a etapa está prestes a acabar. Eu posso simplesmente pedir para parar, aguardo a simulação de pressão não invasiva ser concluída e aí peço para continuar a sequência. De outro modo, eu posso pedir também para avançar a etapa. Observem que eu estou na etapa 1 de 3. Eu vou avançar para a etapa 2 de 3. E agora, como vocês podem observar na tela do meu simulador, eu já tenho aqui a simulação condizente com o que o meu simulador está mandando. Vejam que as curvas DCG, oximetria, pressão invasiva, temperatura, já estão se adequando conforme o que está sendo simulado no nosso ProSim 8. Iremos avançar aqui a etapa. Observem que agora eu estou na etapa 3 de 3. E novamente os parâmetros estão condizentes com o que está sendo simulado no ProSim 8. E aqui nós finalizamos a apresentação e aplicação dos recursos oferecidos pelo ProSim 8. Lembrando que em um próximo vídeo iremos apresentar os recursos da ferramenta Mini Plugin associada ao software Answer. Essa ferramenta me permite não só criar novos presets, novas autossequências, fazer atualizações de software do simulador quando disponibilizados pela fábrica e também criar novas tecnologias de oximetria conforme a necessidade de cada cliente. Para mais informações a respeito dos nossos produtos, entre em contato com o nosso time de vendas.